Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Senhor, nos encomendamos a Ti, Senhor, ao Teu Espírito Santo, para que possamos ter entendimento, compreensão da palavra do Senhor. Abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração. Ilumina-nos, Senhor, a mente. Em nome de Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Amém. Nós temos estudado Apocalipse. Nós paramos na segunda igreja. Dentro em breve nós vamos ler lá. E as manifestações de Jesus para as igrejas cumprem essa palavra de Efésios 4, 29. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Como também nós sabemos por Isaías 53, jamais dolo algum se achou nos lábios do Senhor, mas ele foi entregue como um cordeiro santo, imaculado. Jesus nos diz, pelo seu Espírito aqui, não saia de sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra torta, mas saia unicamente a que for boa para a edificação. Cada palavra que o Senhor dirige para aquelas igrejas é segundo a edificação. O que Jesus fala para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, é para edificação, conforme a necessidade. E o Senhor Jesus, como aquele que sonda mente e coração, sabe a realidade de cada igreja. Então, conforme a necessidade de cada igreja, Ele vai falar. Conforme a necessidade. Fale conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Algumas igrejas precisam ser reprovadas. Haverá a necessidade do Senhor corrigi-las, e conforme a necessidade, Ele vai falar. Das 7 igrejas, 5 serão repreendidas, apenas 2, que não há nenhuma reprovação, Esmirna e Filadélfia, mas das demais, é uma necessidade delas serem corrigidas, e o Senhor Jesus abrirá os seus lábios para corrigi-las. Mas mesmo essa correção é uma manifestação da graça. Transmita graça aos que ouvem. O Senhor Jesus corrige, disciplina as igrejas numa atitude de graça. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, será beneficiado. O Senhor Jesus se identifica conforme a necessidade da igreja. O Senhor Jesus reprova. O Senhor Jesus recomenda. E se derem ouvidos, o Senhor Jesus recompensará. Esse é o padrão das igrejas. Esse é o padrão das cartas às igrejas. Jesus se identifica, ou seja, o remetente. Jesus reprova, Jesus recomenda e Jesus recompensa. Vamos para Mateus capítulo 13. Mateus 13. Onde descreve a parábola fundamental para que você entenda as demais parábolas, a parábola do semeador. E de alguma maneira nós podemos aplicar o que aconteceu com as igrejas a essa parábola. Mateus 13, 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Podemos comparar, irmãos, a primeira igreja, Éfeso, à situação mencionada aqui da primeira semente. Versículo 19 diz que há aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não compreendem. Então vem o maligno. O primeiro inimigo da palavra de Deus é a ignorância, a falta de entendimento. E o Satanás se aproveita disso para que a palavra de Deus não fique frutífera. Esse foi o desafio da primeira era da história cristã, da igreja, das heresias. Lá em Éfeso diz que eles enfrentaram falsos apóstolos. A igreja em Éfeso é elogiada pelo Senhor porque não suportava homens maus. A igreja em Éfeso provou, experimentou, testou aqueles que se diziam apóstolos e os achou mentirosos. Falsos apóstolos traziam falsos ensinos, heresias. O combate de Satanás na primeira época foi trazer a ignorância. O próprio Paulo em Atos 20 diz: eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e também homens dentre vocês falarão coisas pervertidas. O primeiro combate foi acerca do erro, da heresia. E os irmãos na primeira fase da igreja, nesse ponto, prevaleceram. Mas Satanás fica satisfeito quando a palavra de Deus prospera, ou a estratégia que ele usou não funcionou, então ele desiste. Se ele não conseguiu trazer ignorância, ele vai mudar de estratégia. Se a narrativa de Satanás não prospera, o que ele vai usar agora? Força bruta, violência. É o que vai enfrentar a segunda igreja, Esmirna. Esmirna, o nome significa mirra. O segundo problema da semente aqui diz respeito àquela semente que foi semeada em terreno rochoso e diz que veio o sol. E porque ela não tinha raiz, secou. E o que Jesus comparou o sol? A angústia, a perseguição. Satanás então muda de estratégia. Já que ele não conseguiu colocar a verdade por terra, agora ele vai usar de violência. Ele não conseguiu que os irmãos desistissem da palavra de Deus, não conseguiu que as heresias prosperassem, então ele vai usar força bruta, violência, prisão, morte. Então nessa segunda fase da igreja, Esmirna, haverá sofrimento, martírio. Um irmão da época chamado Tertuliano diz que o sangue dos mártires foi a sementeira da igreja. Quanto mais matavam, mais a igreja crescia. Satanás usa de violência, de perseguição, angústia. E Satanás foi vitorioso nessa estratégia? Não. Porque os irmãos não desistiram, mesmo morrendo, mesmo vendo os irmãos amados morrendo pelo Senhor, não desistiram. O Império Romano não conseguiu derrotar a fé em Cristo. Não conseguiu que os irmãos deixassem de adorar o Senhor Jesus, passassem a adorar o imperador. Não conseguiu. Então Satanás desiste? Não. Ele vai mudar de estratégia. Aquela isca que você está usando não está pegando peixe? Conversa com o Digar. Digar vai te indicar qual a isca que você tem que usar. Mesmo? Tem iscas diferentes para diferentes peixes? Tem. Satanás muda a estratégia. Se ele não pode pela ignorância, se ele não pode pela violência bruta, aquele marido que bateu na esposa e vai trazer um presente para ela. Meu bem, trouxe-te essas flores e esse chocolate. Esqueça o passado. Agora é tudo novo. Satanás mudou da estratégia. Se martirizar não funciona, agora ele vai seduzir
seduzir os irmãos através do casamento. Pérgamo, a terceira igreja. O Império Romano não conseguiu derrotar os irmãos pelo martírio, então agora o próprio Império Romano vai se tornar cristão. Roma será cristianizada. Então dizem os historiadores que Constantino teve uma experiência e ele então se converte ao cristianismo. Depois de que Constantino, seus filhos, seus sucessores, a fé cristã vai ser estabelecida como religião oficial. Então agora, a tentativa ou a estratégia do Satanás não é com angústia e com perseguição, mas com a fascinação. Os irmãos agora vão ter diante de si a glória, e muitos nessa ambição vão se esfriar na fé. Vamos para Apocalipse capítulo 2, do 8 ao 11. Se os irmãos repararem, essa é a menor carta das 7 igrejas. Esta é a carta mais breve. O Senhor usa poucas palavras, menos palavras com essa igreja. Olha aí quantas palavras o Senhor usou com Tiatira, por exemplo. Na minha Bíblia aí, do capítulo 2, do versículo 18 ao 29. Ou seja, 12 versículos. Já com Esmirna serão 4 versículos. Uma carta breve. O que nós comentamos que há de diferente nessa menor carta? Nela não existe repreensão. O Senhor não chama a atenção de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Da mesma forma que Jesus se identificou lá no início do capítulo 1 para João, ele está repetindo aquilo que João viu quando o Senhor apareceu para ele. Aquelas qualidades do Senhor novamente são repetidas. As qualidades são repetidas, irmãos, conforme a necessidade da igreja. Por que a igreja em Esmirna precisa saber que Jesus é o primeiro e o último? Por que ela precisa saber que Jesus é aquele que esteve morto e tornou a viver? Porque essa é a necessidade de Esmirna. Esmirna passaria teste de morte, martírio. Aquilo que Jesus sofreu, Esmirna também sofreria. Por causa da palavra de Deus, por causa da fidelidade ao Senhor. Então o Senhor traz uma palavra de graça. Eu estive morto, mas tornei a viver. Embora vocês possam morrer, embora vocês estão sujeitos a morrer, saibam, eu tornei a viver. Existe ressurreição. A morte física não é o último. Ponto. Essas coisas diz o primeiro e o último, conforme Isaías 43. Esse é o título de Jeová. Esse é o título divino de Jesus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essas coisas diz o primeiro e o último. O Senhor é aquele que não muda. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele que deu origem, Ele que define todas as coisas. Ele é o primeiro e o último. Esteve morto, mas tornou a viver. E por que Ele esteve morto? Porque conforme Hebreus 2, Ele participou da morte por todos nós. Jesus Cristo experimentou a morte por todos os homens. A alma que pecar, essa morrerá, era a condenação. E todos nós pecamos. Mas Jesus Cristo assumiu o preço. Jesus Cristo assumiu o castigo que era nosso, morreu em nosso lugar, experimentou a morte por nós, para que nós pudéssemos ter vida.
para que nós, livres do pecado, pudéssemos ter vida e vida eterna. Versículo 9. Conheço a tua tribulação. Por que ele conhece? 1, porque ele sabe todas as coisas. 2, porque ele é um homem experimentado em dores. Ele conhece por saber e conhece também por experimentar. Jesus Cristo é aquele que pode ter simpatia, empatia por todos nós. Aquilo que a igreja estava passando, aquela dor, aquele sofrimento, aquilo que você passa, Jesus Cristo conhece. E Hebreus diz que nós temos esse grande sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele não é indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento. A palavra de Deus diz que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. As lágrimas que derramamos são recolhidas no olho de Deus. Conheço a tua tribulação. Conhece sim. O Senhor não está indiferente àquilo que você passa. Em meio à tribulação, em meio à angústia, Jó reclamou de Deus, até que Jó foi convencido de ignorância. Jó foi convencido que estava falando coisa demais. Eliú, um dos amigos de Jó, o quarto dos mais jovens, atribuiu justiça a Deus, censurou Jó. Depois o próprio Deus veio pessoalmente falar com Jó e convencê-lo de ignorância. E Jó reconhece o seu erro. Conheço a tua tribulação. Jó pensou que Deus não fazia caso. Jó queria se justificar diante de Deus, mas era propósito de Deus que Jó fosse testado. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza. Conheço a tua pobreza. Marque aí, vamos para Provérbios 13, 7. Provérbios 13, 7. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Uns se dizem ricos. Das 7 igrejas, quem se dizia rico? Quem dizia, sou rico? Laodiceia, sou rico. Mas qual foi a avaliação do Senhor? Mas tu és pobre, cego, miserável e nu. Na opinião de Laodiceia, na própria opinião, ela se julgava rica. Olha o tanto que a nossa opinião às vezes é perigoso. Devemos buscar sim a opinião do Senhor. Senhor, e aí? Que nota que o Senhor me dá? 0 a 10. Ah, Senhor, eu acho que eu mereço 10. Aí o Senhor começa a verificar. Errado. E já passou para 8. Não, para, Senhor, para. Uns se dizem ricos sem terem nada. É o caso de Laodiceia. É o caso de muitas pessoas inchadas, vangloriosas. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Acho que a maioria desses que se dizem pobres e sendo muito ricos, eles são modestos. É porque eles são modestos. Nem sempre eles são ignorantes. Embora sim, existam pessoas que, sendo muito ricas, vivem como pobres por causa da ignorância. Há muitas histórias de pessoas que tinham herança fabulosa, mas não usufruíram. Ou alguns não sabiam de toda aquela riqueza que tinham, de todo aquele tesouro. Mas a maioria desses que se dizem pobres, sendo muito ricos, é que são modestos, não querem expor a sua riqueza. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Talvez essa seja a situação de Esmirna, porque externamente
materialmente, de fato, eram pobres. E o que os fez pobres? Certamente podemos atestar, identificar essa pobreza deles com a perseguição. O que acontecia com aqueles irmãos que eram perseguidos? Por que a população perseguia, por exemplo, os judeus? Havia alguma recompensa para os delatores? Havia alguma recompensa para aqueles que entregassem os perseguidos? Havia, irmãos. E muitos europeus, muitos alemães, para tomar posse dos bens dos judeus, os entregavam. E certamente essa perseguição aos irmãos em Esmirna os levou à pobreza. Os seus bens eram confiscados. Perdiam a vida, perdiam a liberdade, perdiam a vida, perdiam os bens por causa do Senhor. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza. A própria tribulação trouxe pobreza. Mas aos olhos do Senhor, Apocalipse 2,9, tu és rico. Alguns que se dizem pobres, sendo muito ricos. E onde estava a riqueza de Esmirna? Na fé. Eles também eram ricos na paciência. E também ricos na fidelidade ao Senhor. Versículo 9, continuando. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. O que é necessário uma pessoa fazer ou ter para ser considerada judia? Como uma pessoa pode se identificar como judeu? Eu sou judeu. Nascendo de Abraão, Isaac e Jacó? Todo aquele que é nascido de Abraão, Isaac e Jacó é judeu? Todo aquele que nasceu na casa de Davi pode ser considerado filho de Abraão? Quem disse que não? João Batista. Alguns judeus vinham até ele ao batismo e João Batista cobrava deles arrependimento. E vocês não comecem a dizer, sou filho de Abraão, porque dessas pedras Deus pode fazer filho de Abraão. Então não basta ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó para ser considerado aos olhos de Deus judeu. Havia aqueles que, embora fossem naturalmente judeus, eram considerados pelo Senhor Jesus de Satanás. Vocês se declaram judeus, mas isso é uma blasfêmia. Vocês são sinagoga de Satanás. Por que isso, sinagoga de Satanás? Irmãos, a Assembleia de Deus, a congregação, não é chamada de sinagoga. A reunião do povo de Deus é chamada de igreja. E em oposição à igreja se levanta a sinagoga. O princípio da sinagoga foi para que os judeus mantivessem a palavra de Deus, mas com o tempo, aquilo que começou com bom propósito, se tornou inimigo de Deus. O próprio Senhor Jesus vai ser rejeitado pela sinagoga. Aqueles que queriam confessar Jesus como Messias eram expulsos da sinagoga. Depois Paulo, quando ia de cidade em cidade pregando a palavra de Deus, os judeus da sinagoga se levantavam contra ele. Os judeus se levantavam associados às mulheres de alta posição. Os judeus se associavam às autoridades para perseguirem os evangelistas, os missionários. Então a sinagoga se constituiu como inimiga de Deus. Jesus a chama sinagoga de Satanás, pois estavam prestando, em oposição ao evangelho, um serviço ao diabo. Eram sim descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas eram inimigos do evangelho. Infelizmente, até hoje, judeus como Saulo, na sua fúria, na sua ignorância, na sua incredulidade, perseguem o cristianismo.
Muitos dos poderosos da terra que perseguem o cristianismo são judeus. Se levantam contra o evangelho. Se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Mas porque eles são inimigos de Deus, nós vamos alimentar o antissemitismo? Não, irmãos. Porque eles são ignorantes, nós vamos persegui-los? Não, irmãos, de forma alguma. A promessa do Senhor a Abraão ainda continua. Deus diz para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós não somos contra Israel, não somos antissemitas. Embora eles hoje estejam em oposição a Deus, nós não os amaldiçoamos, pelo contrário, abençoamos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Que o Senhor os conduza novamente à revelação da palavra de Deus, que o Senhor os converta a Jesus Cristo, e isso acontecerá, conforme a profecia de Joel: enviarei do meu Espírito nos últimos dias, vossos jovens, vossos velhos. Ele diz respeito à casa de Israel, que se converterá ao Senhor. Versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer, não tenha medo. As coisas que tens de sofrer. Jesus está avisando: Esmirna, você vai sofrer. Mas vamos fazer uma campanha para não sofrer? O que vocês acham? Vamos fazer um jejum? O Senhor está avisando: não tenha medo daquilo que você vai sofrer. Viu, mulher grávida? Não tenha medo. A mulher grávida, né? Quando se aproxima o parto, sofre, né? Mas depois fica alegre, que veio ao mundo um filho varão. O Senhor está avisando: não tenha medo, você vai sofrer, você vai sofrer. Por várias vezes na palavra de Deus há essa recomendação, esse mandamento do Senhor: não tenha medo, não tenha medo. Eu nunca contei, alguém disse que é 366 vezes, eu nunca contei. Depois você conta. Mas tem muitas vezes, centenas de vezes na palavra de Deus: não tenha medo. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Não tenha medo. Não temas o que tens de sofrer. Quem aqui gosta de ir no dentista? Não tenha medo. Tem anestesia, né? E antigamente, que não devia ter, hein? Arrancava o dente inteiro, né? Não tenha medo do que tens de sofrer. Quando eu já contei essa experiência, eu acho. Quando eu estava no primário, havia aquelas campanhas de vacinação na escola. A agulha era desse tamanho, nessa? Revólver. O Sérgio tinha uma coleguinha. O Sérgio é um ano mais velho que eu. Ele tinha uma coleguinha dele na fila para enfrentar o revólver, que gritava. Que incentivo que ela estava dando para os mais novos. E eu lá vendo aquilo. Coitada, chorando. Até chegar a minha vez. Não tenha medo que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Às vezes, irmãos, o medo que você tem é maior do que o sofrimento. Às vezes você exagera, você cria fantasia na sua mente, algo que não existe. Haverá sofrimento? Sim. Há sofrimento estabelecido, resguardado para o povo de Deus, para todos nós? Há, irmãos. Todos nós, em alguma medida, em algum grau, passaremos por testes, todos nós. Não temas o que tens de sofrer. Paulo diz que é necessário passarmos por várias provas para entrarmos no reino. É necessário passarmos por muitas provas
Jesus Cristo diz: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer mais nada. Você morreu, agora sua alma, seu espírito estão nas mãos do Senhor. Eles não podem fazer mais nada. Ah, mas aí vão me esquartejar. Não, você já morreu. Aí vão me queimar, cremar. Você já morreu. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas devemos temer a nosso Pai, que além de matar o corpo, pode lançar no inferno. É esse que nós devemos temer. E Jesus aqui então vai dizer qual sofrimento que a igreja de Esmirna vai passar. Versículo 10, parte B. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Se na igreja em Éfeso o diabo usava os falsos apóstolos, como nós dissemos, agora o diabo vai usar a violência. O diabo vai usar a prisão. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Prisão. Os irmãos seriam presos por causa de Jesus, por causa de adorar o Senhor. Qual é a acusação dos irmãos? Por que eles estão sendo presos? Havia, irmãos, difamação, havia calúnia. Os irmãos foram acusados de serem ateus. Os irmãos foram acusados de serem ateus, porque não criam que o imperador era Deus. Não criam que César era o Senhor. Não confessavam, não queimavam incenso para o imperador, não participavam desse culto, então eram chamados de ateus. Também os irmãos foram caluniados e foram acusados de serem canibais. Por quê? O que eles comiam na ceia do Senhor? O que nós participamos na ceia do Senhor? Esse é o meu corpo. Ah, lá naquela reunião deles, eles comem o corpo de um homem chamado Jesus. Eles bebem sangue. Essa era a acusação. Canibais. Também os irmãos foram acusados de serem imorais, dados à imoralidade. Eles tratavam uns aos outros, amados para cá, amados para lá. Meu amado, minha amada. Como é que um homem fala isso para uma mulher casada? Maria, minha amada. O Walter. Como é que o Walter ouve isso? Que história é essa? Chamando minha mulher de amada. Então os irmãos eram acusados de serem imorais por causa do amor fraternal. E tantas vezes condenados por serem antidemocráticos. Brincadeira. Desleais ao sistema, desleais a César, ao imperador. Então eram aprisionados. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Você já imaginou a cena? 6 da manhã você recebe quem lá na sua porta? Para te prender? O diabo? Com chifre, um rabinho assim? É ele que vai lá, bate a sua campainha? Quem? A polícia. Polícia. É a polícia. Externamente, humanamente, com seus olhos, você está vendo homens. Mas quem está por trás de tudo isso? O Senhor diz: o diabo. O diabo utilizando-se das autoridades, dos homens. Paulo diz que a nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra o soldado, contra a Polícia Federal. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Externamente, Jó poderia estar vendo ladrões, os sabeus, os caldeus. Jó poderia estar vendo fenômenos da natureza, raios, ventos sobre si, sobre a sua família. Mas quem estava por trás de toda aquela
tribulação de Jó? O Satanás, o diabo. Alguns disseram, fogo caiu do céu. Não, mas não era de Deus. Era o fogo vindo dos principados e potestades do mal, de Satanás. Satanás estava por trás. O diabo, utilizando-se de instrumentos humanos, perseguiu os irmãos. O diabo utilizou-se dos judeus, utilizou-se dos romanos e perseguiram a igreja de Deus naquele período. O diabo está para pôr à prova alguns dentre vós. Como nós dissemos, naquela parábola do semeador, a prova é comparada ali ao sol. Veio o sol, veio a angústia, veio a tribulação, e alguns não foram fiéis, não permaneceram. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Alguns dentre vós. Todos os irmãos em Esmirna foram presos? Não, mas alguns. Alguns mais famosos daquela época. Mesmo na cidade de Esmirna, houve um muito famoso, Policarpo. Deu-se-lhe a oportunidade de negar a fé. Bastava ele negar o Senhor. Ele falou, não, 86 anos tenho servido, ele sempre me fez o bem, por que agora eu vou negar meu Senhor? Então ele foi martirizado, Policarpo. Mas nem todos, irmãos, alguns dentre vós, nem todos terão a mesma sorte. Vamos para Lucas, por favor. Lucas 11, 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhes-eis profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão. Então a sorte que caberá a cada um, irmãos, é diferente. O que caberá a mim é diferente da sua. O Senhor enviará profetas, apóstolos, uns serão tratados de uma maneira, outros serão tratados de outros. Uns apóstolos serão mortos, outros perseguidos. Qual sorte você quer ter? Quem escolhe ser morto? Quem prefere ser perseguido ou ser morto? Ninguém está querendo nada. Mas aqui diz a sabedoria de Deus. Então pareceu bem ao Senhor, foi da sabedoria de Deus que alguns fossem entregues à morte, foi da permissão de Deus. Irmãos, dos 12 apóstolos, 11 foi da permissão de Deus que morressem. Apenas um morreu naturalmente, de velho, João. Mas os outros 11, um morreu de um jeito, crucificado de um jeito, fala a cruz de Santo André, né? X, crucificado em X. Pedro quis ser crucificado de cabeça para baixo, outro foi apedrejado. Mas foi na sabedoria de Deus. Alguns dentre vós serão presos, nem todos nós temos a mesma dose de sofrimento, a mesma sorte. Mas o sofrimento está destinado a todos, para ser dispostos à prova. Voltando ao Apocalipse, tereis tribulação de 10 dias. Tereis tribulação de 10 dias. Esses dias aqui, irmãos, para a igreja daquela época, daqueles dias ali, provavelmente foram dias literais, 10 dias. Mas profeticamente, historicamente falando, foram dias de épocas, períodos. Tereis 10 períodos de tribulação. Tereis 10 períodos. E se você estudar a história, você verificará que houve 10 períodos de perseguição imperial. 10 imperadores
promulgaram editos para perseguirem os irmãos. Tereis perseguição de 10 períodos, 10 Césares perseguiram os irmãos. Desde Nero perseguiu os irmãos, Paulo, Pedro, até o último, Diocleciano. Ainda tem gente que dá nome dos meninos de Diocleciano. Como é que tem coragem? Diocleciano, um dos mais perversos perseguidores dos irmãos. César, Diocleciano, Nero a Diocleciano. Aí depois vem a história do Constantino. Aí o Império Romano se tornou cristianizado. Tereis perseguição, tereis tribulação de 10 dias. Então o Senhor sabe o seu sofrimento, o Senhor sabe a medida. Mas por que, Senhor? Por que eu? Você está sendo colocado à prova. Ser fiel até a morte. Aqui diz respeito, irmãos, à morte física. Ser fiel, mesmo que seja necessário morrer pelo Senhor. Aqui não está dizendo ser fiel até a morte, você percorreu toda a sua vida e lá na velhice você morreu. Não, a primeira aplicação não é essa, é a aplicação de morte física mesmo, martírio. Ser fiel até o martírio. Claro, até a nossa morte natural, devemos ser fiéis ao Senhor. Mas se, para você provar a sua fidelidade, tiver que morrer fisicamente pelo Senhor, que assim seja. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. A palavra aí coroa não é diadema. A palavra coroa usada aí é Estéfano, de onde vem o nosso nome, Estevão, que foi o primeiro mártir dos cristãos. O primeiro mártir dos apóstolos foi Tiago Boanerges, Tiago, irmão de João, mas o primeiro mártir dos irmãos foi Estevão. O seu nome significa coroa, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você está morrendo pelo Senhor, o seu prêmio, a coroa da vida. Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos lá, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É tudo que a ovelha quer, né? Refrigério, pasto, água. É tudo que nós queremos. A presença do Senhor. Mas é só isso? A sorte da ovelha? É só isso que nos aguarda? Não, olha o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então existe a possibilidade de você andar pelo vale da sombra da morte. Existe a possibilidade de você, ovelha do Senhor, ser testado no vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas quem conduziu a ovelha para o vale da sombra da morte? O próprio pastor. É o pastor que está conduzindo. Tu estás comigo. Olha o versículo 4, a parte final. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então você está lá naquele sofrimento, naquela tribulação, no vale da sombra da morte. Você olha do lado e você vê o seu pastor ali do seu lado. Com o bordão e com o cajado. E você está no primeiro dia. E o Senhor falou que são quantos dias? 10. O teu bordão e o teu cajado me consolam. 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quantos e quantos mártires do Senhor, irmãos, morreram louvando o Senhor, com afeição angelical. Aqueles que apedrejaram Estevão, olharam para o rosto de Estevão, e ele tinha rosto de anjo.
Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Tamanha oposição. Mas o fiel está firme. Está cabeça erguida, cabeça com exultação do Senhor. Unge minha cabeça com óleo, a presença do Espírito Santo naquele momento. 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aquele que foi martirizado receberá a coroa da vida. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Terá um galardão, uma recompensa superior. Paulo falava: eu aguardo uma superior ressurreição. Muitos, embora tendo a oportunidade de fugir, preferiram morrer por Cristo para ter uma superior ressurreição. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então existe um prêmio superior para aqueles que morrerem pelo Senhor por causa da sua fé. Voltando a Apocalipse. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Parece óbvio. Claro, quem tem ouvido, ouve. Quem tem ouvido, ouve. Quem tem olhos e tem visão, vê. Mas será que é assim? Será que nós usamos 100% dos nossos sentidos do jeito correto? Será que tudo que a gente vê, a gente vê? Jesus contou uma parábola, a parábola do bom samaritano. Um homem foi assaltado, deixado como semi-morto, no caminho de Jericó para Jerusalém. Passou o sacerdote e viu aquele homem. Mas viu, mas não viu. Tinha olhos, mas não viu, não compadeceu daquele moribundo. Passou um levita. Reparou a cena? Reparou. Mas se compadeceu, seguiu o seu caminho. Aí veio então o samaritano. Aí fala, compadeceu. Ele tinha olhos e viu. Às vezes nós temos ouvido e não ouvimos. Né? Aquele menino que a mãe fala, menino, não anda descalço. Quantas vezes eu tenho que te falar isso? A mãe repreende mais uma vez, aí o menino fala, mãe, já sei, já ouvi. Ouviu nada. Quem tem ouvidos, presta atenção. Então o Senhor Jesus está dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma mensagem, irmãos, específica para cada igreja. A igreja Esmirna está com essa situação, mas a situação da igreja Esmirna serve para situações das outras igrejas. A lição de Deus àquela igreja, aquele tempo, aquele período, serve para todos os períodos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Senhor Jesus está dizendo a nós em Patos de Minas serve para as igrejas em outros lugares. O que o Senhor está dizendo às igrejas de outros lugares serve para nós. Porque o Senhor é o mesmo, é um só Espírito que coordena esse mover de Deus, essa palavra de Deus. Preste atenção, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 11, a parte final. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que é a segunda morte? O que é a primeira morte? Morte física. A segunda morte? O lago de fogo. O lago de fogo. Se você nasceu apenas uma vez, você vai morrer?
2 vezes. Se você nasceu 2 vezes, pode ser que você morra 1 vez. Quem nasceu 2 vezes, jamais vai morrer 2 vezes. Mas quem só nasceu 1 vez, vai morrer 2 vezes. Fisicamente, e depois ao julgamento do juízo do trono branco. Os livros serão abertos e a pessoa vai ser lançada no lago de fogo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas aqui não está falando da segunda morte, está falando do dano da segunda morte. O dano da segunda morte. O dano do fogo. Eu entendo isso aqui como o dano que as pessoas vão sofrer, os cristãos vão sofrer no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, todas as nossas obras vão ser queimadas. E pode ser, irmãos, que sendo queimadas as minhas obras, não sobre nada. Aí eu perdi salvação? Não. Paulo fala, não vai perder salvação. Mas qual o galardão? Qual a recompensa? Nada. Mas o vencedor terá recompensa, terá galardão. O vencedor dessa igreja, desse período em Esmirna, de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o Senhor fala, irmãos, segunda necessidade, sim. Para quê? Para promover edificação. O Senhor sabe, o Senhor nos conhece. Vamos para Salmo 139, terminando. Salmo 139. Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Então o Senhor nos conhece, o Senhor nos ama e nos repreende. O Senhor traz palavras, muitas vezes não gostamos. Palavras corretivas. Ninguém gosta de ter a sua atenção chamada. Ninguém gosta. Mas o Senhor nos corrige, visando um propósito, visando o nosso bem. Aqui Davi pede ao Senhor que se ele estivesse num caminho mau, se houvesse nele algum caminho mau, ele queria ser guiado pelo caminho eterno. As palavras do Senhor às igrejas visam o bem das igrejas. O Senhor, quando diz o vencedor, Ele busca que todos sejam vencedores. Esse é o chamado de Deus, para todos nós sermos vencedores. Mas, infelizmente, nem todos vão prestar atenção. Nem todos vão ouvir e receber a orientação, a advertência do Senhor. Mas de antemão, o coração do Senhor é esse, para que nós sejamos agraciados com a recompensa. Nós sejamos vitoriosos, participemos abundantemente, plenamente da glória do Senhor, do seu reino. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.